Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Excel básico do webmundi.com. Aqui é o Renato Sanches e neste vídeo vamos aprender a diferença entre pasta de trabalho, planilha e tabela. Também vamos aprender o que são referências e intervalos e como trabalhar com a formatação e aparência no Excel. Então, se você se interessa por esse assunto, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nossas próximas aulas. E vamos para mais uma aula após a nossa vinheta. Esta videoaula é um oferecimento de XP IT Tecnologia e Núcleo Bike. Ok, estamos de volta e este é o conteúdo que iremos abordar nesta videoaula. Veremos a diferença entre pasta de trabalho, planilha e tabela, trataremos referências e intervalos e como trabalhar com a formatação e aparência no Excel, aprendendo alinhamento, bordas, fontes e comentários nas células de uma planilha. Gostaria de lembrar que no site webmundi.com você encontra o roteiro deste vídeo. O link está na descrição desta videoaula. Agora vamos entender a diferença entre pasta de trabalho, planilha e tabela. Quando nós falamos de pasta de trabalho, nós estamos falando sobre o arquivo documento Excel. Normalmente temos o costume de tratar o Excel ou o arquivo de Excel como uma planilha. E isso já virou um hábito, assim como palha de aço ou fotocópia que são chamados pela marca. É muito comum falarmos, me manda a planilha de custo ou te enviei a planilha de vendas. Mas saiba que na verdade o correto seria chamar o arquivo de Excel como uma pasta de trabalho. Agora vamos entender como funciona essa estrutura. Uma pasta de trabalho contém uma ou mais planilhas. Uma planilha contém uma ou mais tabelas. Uma tabela é formada por linhas e colunas. Agora vamos entender melhor esse conceito abrindo o Excel. Note que ao abrir o Excel, na página inicial, tenho a opção de criar uma nova pasta de trabalho em branco. Vou escolher esta opção e quando o Excel abrir, repare que na barra de título tem o nome pasta 1. Logo acima da barra de status, tenho as guias de planilha, onde posso alterar o nome da planilha atual ou criar novas planilhas clicando no botão mais. Estas planilhas podem conter dados relacionados ou conectados, ou podem possuir dados independentes, ou seja, posso criar uma planilha tabela de preços e uma segunda planilha chamada produtos. A partir desta planilha, buscar dados da tabela de preço. Podemos dizer que as planilhas são espaços de trabalho onde você vai organizar para começar a construir seu conjunto de dados. Vamos agora entender o que são tabelas. Tabelas são um conjunto de dados dispostos em linhas e colunas. A tabela no Excel é um recurso que permite a análise e gerenciamento dos dados de forma organizada e estruturada. Para facilitar o gerenciamento e análise de um grupo de dados relacionados, você pode transformar um intervalo de células em uma tabela do Excel, que também é conhecido anteriormente como uma lista do Excel. Vamos ver um exemplo prático a seguir. Vamos criar duas tabelas distintas no Excel, uma em cada planilha. A primeira é a tabela de preço com as colunas produto e preço, e a outra planilha com a tabela de vendas, com as colunas produto, quantidade e valor total. Vamos ao Excel. Agora, na mesma pasta de trabalho aberta anteriormente, vou renomear a planilha 1 para a tabela de preço. Para isso, efetuo um duplo clique do mouse no nome da planilha. Após isso, vou digitar os dados da planilha conforme apresentado em tela. Após isso, vamos formatar as células digitadas como uma tabela. Para isso, seleciono as células das colunas A e B e na faixa de opções, clico no botão Formatar como tabela e seleciono o estilo de tabela desejado. Com isso, aparecerá uma caixa de diálogo Formatar tabela, informando o intervalo de células onde estão os dados.
E como colocamos cabeçalho em nossa tabela, vou deixar a opção Minha tabela tem cabeçalhos. Após clicar em OK, veja que a tabela assume o estilo selecionado. Como uma tabela é um conjunto de dados em linhas e colunas, posso dar um nome a ela. Vou informar tabela preço. Agora vamos criar nossa segunda planilha e a tabela de vendas. Para isso vou aproveitar a planilha 2, escolhendo a mesma clicando na aba de planilhas. Ao ativar essa planilha, vou renomeá-la clicando com o botão direito do mouse e escolhendo a opção renomear. Após iluminar o nome da planilha, vou digitar vendas. Agora vou usar uma forma diferente da anterior para criar uma tabela no Excel. Para isso, acesso o menu Inserir na barra de menu e seleciono a opção Tabela. Com isso aparecerá a caixa de diálogo Criar tabela. Informa o intervalo de células onde os dados irão ficar. Mesmo que você não saiba o número total de linhas ou células, fique tranquilo, pois é possível adicionar depois. Como vamos utilizar cabeçalho em nossa tabela, vou deixar marcada a opção Minha tabela tem cabeçalhos. Depois disso, clico em OK. Veja que ele criou uma tabela com colunas de 1 a 3, mas não existem dados. Agora basta digitar os dados da tabela, incluindo seu cabeçalho, conforme dados em tela. Com os dados digitados, vou apenas excluir uma linha que ficou a mais. Um outro detalhe é que posso ter mais de uma tabela por planilha. Por exemplo, vamos incluir mais uma tabela na planilha tabela de preço. Nessa seção vamos aprender sobre referências e intervalos. Mas o que é uma referência no Excel? Uma referência é a indicação da localização de uma célula quando nós nos referimos a ela, geralmente em uma fórmula. Assim podemos usar dados de planilhas em uma determinada fórmula. No Excel existem dois estilos de referência. A referência A1, que é o estilo padrão do Excel, que se refere a colunas com letras e as linhas com número, como no exemplo da referência, coluna A, linha 1. Existe um outro estilo de referência chamado L1C1. Esse estilo de referência se baseia em coordenadas, onde o primeiro número é a linha e o segundo a coluna. Por exemplo, 1,1 é linha 1, coluna 1. L2C5 é linha 2, coluna 5. Mas vamos ver isso na prática. Como dissemos, o Excel, por padrão, utiliza o estilo de referência A1. Repare nas colunas que são representadas por letras e as linhas representadas por número. Repare na caixa de nome que a referência da célula ativa é C1, agora G5 e agora mudando novamente G9. Vamos alterar o estilo de referência para L1C1. Para isso vou acessar as opções do Excel, acessando o menu Arquivo, opção Fórmula e no item Trabalhando com Fórmulas vou ativar a opção Estilo de Referência L1C1 e logo após clicar em OK. Veja que o Excel passou a representar linhas e colunas como números. E na caixa de nome, a célula C9 no estilo de referência A1 agora está sendo representada por L9C7. Para retornar o estilo de referência ao padrão, basta acessar o mesmo caminho. Menu Arquivo, opção Fórmula, item Trabalhando com Fórmulas e desativar a opção Estilo de Referência L1C1 e logo após clicar em OK. Veja que o estilo de referência voltou a ser A1. Agora vou aproveitar e salvar a minha pasta de trabalho para evitar que tudo que foi feito seja perdido. Agora vamos entender o que são intervalos no Excel. O intervalo de células é uma faixa ou seleção de células.
Por exemplo, para se referir à célula A, coluna 20, usamos A20. Para se referir a um intervalo de células na coluna B das linhas 10 a 20, usamos B10, B20. Nesta sessão vamos aprender a como fazer uma referência a uma célula ou um intervalo de células. Para fazer uma referência a uma célula ou dado contido em outra célula, basta inserir o sinal de igual na célula ativa e indicar a célula ou utilizar uma fórmula indicando a célula ou intervalo de células desejado. Exemplo, igual B1 faz referência à célula B1. Igual B1 mais B2 soma os valores das células B1 mais B2. E a função soma B10 B20 soma os valores das células no intervalo de B10 a B20. Caso o dado de referência esteja em outra planilha, deve-se escrever o nome da planilha seguido do símbolo exclamação antes da referência propriamente dita. Exemplo, igual tabela de preço, exclamação B3, se refere à célula B3 da planilha tabela de preço. Mas vamos ver algum desses exemplos na prática. Agora vamos praticar a utilização de referências em intervalos, utilizando a tabela de preço e vendas que criamos na sessão anterior. Veja que na planilha vendas vou selecionar a célula F2 e vou inserir o sinal de igual e vou referenciar a célula A2. Veja que ele trouxe o valor preenchido da célula A2, abacate. Agora na célula F7 vou digitar um valor e na célula I11 vou referenciar o valor da célula F7. Veja que ele retornou o valor da célula F7 na célula I11. Agora vou apagar tudo isso e vamos atualizar os dados das nossas vendas conforme os preços contidos na tabela de preço, visto que os dados anteriormente foram digitados manualmente. Vamos utilizar referências para buscar os dados do produto vendido na tabela de preço. Para isso, vou selecionar a célula F2, digitar igual e com o mouse clicar na tabela de preço e selecionar o preço referente ao abacate, célula B3. Com isso tenho o preço unitário informado na célula C2 da planilha de vendas. Mas precisamos do valor total, que é o preço unitário multiplicado pela quantidade. Com isso, acesso minha barra de fórmula ou pressiono F2 e insiro o sinal de multiplicação, que é o asterisco, e referencio a célula B2, que é a minha quantidade. Com isso, o Excel multiplica o preço unitário do abacate 5 pela quantidade 2 e o resultado é 10. Agora basta arrastar a célula B2 para as demais da mesma coluna, que o Excel irá copiar a fórmula com o preço do produto multiplicado pela quantidade vendida. Agora, caso altere o preço do abacate, o valor total vendido também é alterado. Na sequência vamos criar um total para a quantidade e valor dos produtos vendidos. Para isso vou selecionar a função soma, que fica localizado no menu inicial da faixa de opções. Ao clicar nesse botão, repare que o Excel insere a função soma na célula B9 e sugere um intervalo de células que irão fazer parte dessa soma. Neste caso, o intervalo é de B2 a B8. Agora vou usar a alça da célula B9 para arrastá-la sobre a célula C9. Veja que o Excel já totalizou a célula C9 com o valor total de vendas. Isso ocorre porque o Excel copiou a fórmula soma e utilizou como referência as células da coluna C, mantendo o mesmo intervalo da coluna B. Isso se chama referência relativa e vamos estudar isso um pouco mais à frente. Para fixar um pouco mais este conteúdo, criamos uma nova planilha chamada referência intervalo, onde vamos praticar um pouco mais. Veja que nesta planilha tenho duas tabelas, a primeira com o total de produtos vendidos e a segunda com as vendas de produtos mês a mês. Repare que não possuímos totais, e é isso que vamos fazer utilizando a função soma e as referências em intervalos de células. O primeiro passo que vamos fazer é totalizar as vendas do mês de janeiro. Para isso, na célula N5, vou inserir a função soma. Veja que o Excel sugere o intervalo de J5 a M5, ou da tabela 5, o intervalo entre abacate e maçã.
Ao confirmar, veja que o Excel 2019 automaticamente totaliza as demais linhas. Caso seu Excel não tenha este recurso, basta copiar o conteúdo da célula N5 para as demais linhas de totais, ou arrastando a alça da célula N5 sobre as demais células no intervalo de N6 a N16. Agora vou totalizar as frutas vendidas por ano. Aqui eu poderia copiar o conteúdo, mas vou fazer uma a uma para que você entenda este conceito. Repare que ele já totalizou as vendas do ano com o valor de 2.073 na linha N17. Agora, para fins didáticos, vamos totalizar a tabela de produtos vendidos com a quantidade de produtos por fruta. Primeiro vou fazer no abacate. Para isso, insiro a fórmula soma e seleciono o intervalo de células que corresponde à quantidade vendida deste produto, de janeiro a dezembro, células J5 a J16. Ao pressionar Enter, o Excel totaliza a quantidade de abacates vendidos e automaticamente cria os totais dos demais produtos. Mas nesse caso, podemos perceber que a soma foi feita de forma errada. Perceba que vendemos 654 bananas em um ano e não 1022. Isso ocorre pois o Excel 2019 utilizou o recurso de criação automática de colunas calculadas e referenciou a coluna J, que neste caso se refere ao produto abacate, ao invés de banana. Para evitar que isso ocorra, vou desligar o recurso de criação automática de colunas calculadas e vou inserir a soma para as demais células, informando o intervalo de colunas e linhas conforme cada produto. Agora vou excluir o produto morango, pois o mesmo não faz parte de nossas vendas. Para finalizar, vou totalizar o total de produto e veja que o valor bate com o total da outra tabela. Nesta seção, vamos entender um pouco mais sobre os tipos de referência. O Excel possui 3 tipos de referência. A referência relativa, que é a referência padrão do estilo de referência 1, que é baseada na posição relativa da célula que contém a fórmula ou da célula a qual se refere. Na teoria, tudo parece um pouco mais confuso, mas fique tranquilo, vamos explicar um pouco no próximo slide e em exercícios. O segundo estilo de referência é absoluta. Esse tipo de referência se refere sempre a uma célula em um local específico. E a terceira referência é a mista, que possui uma parte de cada tipo de referência, relativa mais absoluta. Ou seja, pode ser linha fixa e coluna relativa ou linha relativa e coluna mista. Aqui a parte fixa não varia com o deslocamento e a parte relativa sim. Exemplos: dólar B1, C dólar 1, dólar F4, etc. Na teoria, tudo parece um pouco confuso, mas vamos esclarecer isso um pouco mais na prática. No Excel, criei uma planilha para tipos de referência, para praticarmos e entendermos esse conceito na prática. Nesta planilha, temos 2 tabelas de preço. Uma tabela de preços para a região Sudeste e outra para a região Norte. Nosso objetivo aqui é reajustar o preço atual dos produtos em 15%. Para isso, vamos ao cálculo da fórmula de porcentagem que iremos aplicar. Basicamente, o cálculo do novo preço é preço atual vezes percentual de reajuste e somado ao preço atual. A região Norte recebe o reajuste do produto do Sudeste e tem um acréscimo de 5% de custo. Existem 2 formas de fazer isso no Excel. Podemos fazer da forma fácil e de difícil manutenção e da melhor forma. Vamos ver a primeira. Na primeira, utilizo o preço atual, a célula B8, e digito o percentual de reajuste, cravando 15% na fórmula. E adicionando novamente o preço atual, a célula B8. O resultado está correto, 115. Agora no produto da região Norte, vou aplicar os 5% de custo. O resultado é 120,75. Tudo certo, porém se precisar reajustar os produtos em 20% e o custo da região Norte subir, veja que nada acontece,
pois os percentuais antigos estão cravados nas fórmulas das células. Por isso, apesar de o resultado estar correto, esta não é a melhor forma de fazer isso. Vou desfazer esses reajustes e vamos incluir as porcentagens nas fórmulas da célula C8 do Sudeste e na célula F8 do Nordeste. Agora temos a melhor fórmula. Veja que se reajustar o valor para 20%, tanto o produto do Sudeste como o do Norte sofrem reajuste. Posso também reajustar o custo do Norte para 10%, por exemplo. Como tudo está certo, vou copiar o conteúdo arrastando a célula C8 sobre as demais células da mesma coluna. E veja que o Excel não calculou o reajuste e ainda deu erro na célula C11. Vamos entender por que isso aconteceu. Posicione sobre a célula C9 e pressione F2. Veja que quando copiamos o conteúdo da célula C8 sobre as demais, o Excel mudou a referência da célula C4, ou seja, onde tínhamos o percentual, que era a célula C4, mudou para C5, que não tem conteúdo nenhum. O mesmo ocorreu para a célula C10, que referenciou a célula C6. E C11 que referenciou a célula C7, que ocasionou erro no valor. Tudo isso ocorre pois quando fizemos a fórmula da célula C8, não utilizamos a referência absoluta para travar a referência da célula de percentual. Assim, quando copiássemos o conteúdo dessa célula sobre as demais, a referência da célula C4, onde temos o percentual, não mudaria. Então vamos corrigir isso. Vamos na célula C8, pressionar F2 e na fórmula que faz a referência à célula C4, pressionar a tecla F4. Veja que quando faço isso, o Excel muda o tipo de referência para absoluto, inserindo dólar na frente de C, que é a coluna, e dólar na frente de 4, que é a linha. Agora vou arrastar novamente o conteúdo da célula C8 sobre as demais células e vemos que deu certo, o cálculo está correto. Repare que nesta cópia, a célula C4 não mudou conforme copiamos o conteúdo de uma célula para outra. Com tudo certo, vamos fazer o mesmo para a tabela de preços do Norte. Agora veja que se alterarmos tanto o preço do produto como o custo, a planilha será reajustada automaticamente. Agora vamos ver como funciona a referência mista, que pode ter coluna fixa e linha relativa ou coluna relativa e linha fixa. Em tela temos a planilha referência mista, que possui uma tabela com produtos de 1 a 3 e um valor inicial. E nas colunas temos os meses de janeiro a junho com seus respectivos percentuais de reajuste para o valor do produto. A ideia deste exercício é reajustar o valor do produto mês a mês conforme o percentual de reajuste. E para fazer isso de forma adequada, teremos que utilizar a referência mista. Então vamos começar. Na célula C7, inicio minha fórmula com igual e insiro parênteses e logo na sequência referencio o valor inicial do produto, célula B7, que será multiplicado pelo percentual de reajuste do mês, célula C6. E vou fechar o parêntese e somar novamente com o valor do produto, célula B7, para adicionar o percentual ao produto. O valor está certo, porém se copiarmos para as demais células, vai dar errado por conta da referência relativa. Vamos ver se utilizando a referência absoluta resolvemos o problema. Mas veja que também dá errado, pois utilizando esta referência, estaremos sempre utilizando a célula C6 para o cálculo do reajuste. Precisamos travar a linha 6, mas mudar as referências de coluna. Portanto, vou retornar à célula C7 e vou usar a referência mista, deixando a coluna C como relativa e inserindo o sinal de cifrão ou dólar para travar a linha 6, que seria uma referência absoluta, mas somente para a linha. Isso fará que quando eu copie a fórmula da coluna C para a coluna D, ele mude apenas a posição da coluna, mas não mude a posição da linha. Agora vou arrastar a célula C7 para D7 e podemos ver que ele aplicou o percentual de reajuste de 5% sobre 1020, que vai dar 1071. Vamos pressionar F2 na célula D7 e vemos que ele está pegando a porcentagem da célula D6. Ou seja, no processo de cópia da célula C7 para D7, a fórmula mudou apenas a coluna, mas manteve a linha. Agora, com a fórmula correta, vou copiar o conteúdo da célula C7
para as demais linhas da mesma coluna. Vou arrastar a célula D7 sobre as demais da mesma linha, para copiar o conteúdo desta célula para as demais colunas. Veja que na célula H7, o Excel está buscando corretamente o percentual da célula H6. Agora vou selecionar as colunas de D7 a H7 e arrastá-la para as linhas 8 e 9. Na célula H9 vou pressionar F2 e podemos ver que a fórmula está correta, referenciando o percentual de reajuste que está na célula H6. Com isso, caso queira fazer um reajuste em qualquer mês, como por exemplo em janeiro, informar 5%, veja que toda a minha tabela é automaticamente recalculada. Resumindo as referências do Excel, podemos dizer que a relativa muda a referência da célula conforme cópia e arraste. A absoluta não muda a referência da célula com uma cópia ou arraste. E a mista, parte muda e parte não muda com a cópia e arraste. Agora vamos tratar sobre a formatação e aparência das células, tais como mesclagem de células, alinhamento, borda, fonte, cor e preenchimento de fonte e comentários. Para isso, vamos utilizar a planilha Formatação e Aparência. Veja que temos a tabela de nosso exercício anterior sobre referência mista, mas ela está totalmente sem formatação. E vamos começar a melhorar a aparência criando um cabeçalho ou título para a nossa tabela. Para isso, vamos selecionar as células de A4 a H4. E na faixa de opções, escolher a opção Mesclar e Centralizar. Neste processo, o Excel junta as 8 células selecionadas na linha 4 e transforma em uma única célula, centralizando o seu conteúdo. Agora vamos aumentar a fonte do texto, clicando no botão Aumentar tamanho de fonte, disponível na faixa de opções do menu Iniciar. Repare que a cada clique neste botão, a fonte aumenta de tamanho. E no botão ao lado tem a opção de diminuir o tamanho de fonte. Nesta caixa posso escolher um tamanho de fonte e na caixa ao lado, onde está escrito calibre, posso alterar o tipo de fonte deste texto, como veremos mais à frente. No botão cor de preenchimento, posso alterar o fundo de preenchimento da célula selecionada. Vou escolher um azul claro. Agora vou selecionar as células A5 e A6 e vou mesclá-las. E vou clicar no botão alinhar no meio para obter um alinhamento vertical. Vou repetir o processo para as células de valor B5 e B6 e vou clicar no botão centralizar para centralizar o conteúdo horizontalmente e depois verticalmente. Vou selecionar as células produtos e valor e clicar no botão de bordas e escolher a opção todas as bordas. E vou fazer o mesmo para todas as células da planilha. Agora no cabeçalho também vou aplicar uma borda. Seleciono novamente as células produto e valor e vou aplicar um outro tom de azul. E fazer o mesmo para os meses e depois para os percentuais de reajuste. E agora para os nomes de produtos. Vou selecionar novamente as células produto e valor e clico no botão negrito para deixar o texto em negrito. Vou fazer o mesmo para o cabeçalho da tabela usando também o negrito. Agora vamos formatar os números das tabelas como moeda, clicando no botão Formato de número de contabilização. Para nosso controle, vou utilizar a nossa tabelinha ao lado para checar o que foi feito. Vamos aproveitar e alterar a fonte da tabela de reajuste. Logo na sequência, vou alterar também a cor de fonte e de preenchimento desta célula. Com isso, voltando ao nosso checklist, vou colorir o que já fizemos. Agora vamos utilizar o recurso de comentário de célula, que pode ser inserido através do clique do botão direito do mouse ou através do menu Revisão, botão Novo Comentário na faixa de opções. Ao clicar no botão Inserir Comentário, é aberta uma espécie de caixa amarela. Basta digitar o comentário e teclar Enter.
Repare que a célula com comentário fica com uma marca no canto superior direito e quando passo o mouse sobre ela, ela abre uma janela com o comentário que foi digitado. Para excluir o comentário, selecionamos a célula e clicamos com o botão direito e escolhemos a opção Excluir comentário, que também está disponível no menu Revisão. Parabéns, fico muito feliz em ter você aqui. Espero que este conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. O Webmundi é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Se você gosta das aulas do webmundi.com, esta é uma oportunidade de nos ajudar doando qualquer valor através do PayPal. O endereço é bit.ly/ajuda-webmundi. Esta é uma forma de você colaborar com a manutenção do canal, criação de conteúdo e aulas gratuitas. Todo o nosso conteúdo é preparado com muito carinho e dedicação, para que nossas aulas e exercícios agreguem conhecimento à sua vida profissional e pessoal. Mas é só uma doação, é só se você quiser, é claro. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmundi.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.